Boa noite, pessoal que nos acompanha no projeto Fala aí, Professor. Os meus cachorros resolveram latir na hora da reunião, mas isso sempre acontece para quem já está na reunião. Nós já trabalhamos, como vocês viram nos vídeos anteriores, com relação a ciclo do fandango, sapateio, sarandeio. Também trabalhamos as características do ciclo do fandango. Você pode acompanhar nos outros vídeos, tá? Quem está entrando agora, por gentileza, fecha o microfone. Fecha o microfone para não ficar dando ruído, tá? E hoje as meninas desse grupo de estudo vão falar sobre sarandeios. Então, Priscila, estou passando para você sarandeios no ciclo do fandango. Pode começar, vou fechar meu microfone. Boa noite, pessoal. Então, a gente, seguindo o ciclo do fandango, os guris falaram na última reunião sobre sapateio e hoje ficou incumbência para nós meninas falarmos sobre os sarandeios. Então, o sarandeio ele é um elemento coreográfico que tem por finalidade explorar toda a graça feminina, que é uma das principais características do ciclo do fandango. Ele é sempre realizado com tomadas da saia, com as duas mãos preferencialmente, uma dependendo da dança, se a gente vai estar usando um lenço ou algum outro artifício. Ele é sempre feito uma movimentação de forma graciosa, delicada e expressiva. São as principais características dos sarandeios, então, a delicadeza, a graciosidade e a expressividade, até porque nós usamos da saia como um artifício também para chamar a atenção do peão, para chamar a atenção da nossa dança. Então, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava lendo sobre o sarandeio é a questão de que ele pode ser realizado, os passos devem ser realizados sempre respeitando a individualidade ou condicionamento, como vocês preferem colocar, das prendas. Então, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando nós, instrutores, acabamos criando sarandeios ou com nível de dificuldade muito acima do que aquela categoria ou do que aquele grupo de prendas consegue executar, ou muito abaixo a ponto de elas não conseguirem demonstrar tudo aquilo que elas podem através da sua dança, com as suas individualidades. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção e eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar bastante ao criar estes sarandeios e tudo mais. Então, de forma geral, é isso. Deixo o restante da bolinha para a Amanda e a gente vai trocando ideia. Amanda, abre o teu microfone, tá? Para sair o som, se precisar falar. Lupe, se precisar começar alguma coisa, tu pode passar pelo Sandro aí, tá? Estamos ouvindo. Oi, ok. Tá, sobre os sarandeios, ali complementando o que a Pri disse, eu gostaria só de ler uma passagem aqui do livro, a parte que fala sobre sarandeios, que diz assim sendo, os passos de sarandeio não se limitam por esquemas ou explicações pormenorizadas, sendo que o limite do sarandeio é a própria graça da gauchinha. Eu gostaria de fazer um questionamento aos professores, inclusive ao autor, um dos autores do livro, né, que está aqui com nós. O que vocês interpretam? Como nós temos alguns avaliadores, inclusive aqui no grupo, eu gostaria de saber como que vocês interpretam, o que vocês entendem por graça. Como, por exemplo, ontem foi falado da questão da interpretação, da sedução, enfim. O que para vocês, o que vocês consideram que seja agressivo ou seja um excesso ou alguma coisa nesse sentido? Por que o meu questionamento? Porque no dia do lançamento do livro, desculpa, professor, se eu estiver falando demais, pode me interromper, tá? No dia do lançamento do livro, assim que nós entramos lá no Aldeia, se não me engano, disseram para mim assim, olhem o final da página, o último parágrafo da página 36, que diz assim,
Vou ler um trechinho. Não havendo, portanto, o menor sentido procurar lacunas para acrescentar as mesmas, movimentos que não estejam contidos em suas descrições. Portanto, para efeito de avaliação em concursos, quando forem executados passos não descritos nessa obra, os mesmos devem ser compreendidos como incorretos. Eu, como sempre dancei um estilo mais livre, eu tenho um questionamento, digamos, sobre isso, porque, ao meu ver, se as danças, o pessoal que era de uma linha mais campeira, digamos assim, nós, muitas danças, representando naquela época, muitas vezes, nós imitávamos, né, o pessoal mais, de uma forma singela, imitava os grandes bailes, as danças dos grandes bailes. Então, imitavam, né, do jeito deles. Então, o meu questionamento é, o que vocês entendem por exagero ou por uma coisa que não seja tão delicada de uma prenda, independente de estando de garrão, de pé no chão ou de estancieiro. E, Amanda, se tu me permite, eu vou complementar a tua pergunta, porque é basicamente isso, e só para instigar um pouco os colegas e o Tony também. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu fui em um painel, na época que o Tony ainda coordenava a comissão, então o painel estava sendo administrado, organizado pelo Tony, e eu me lembro que ele pegou 2 prendinhas, não me recordo agora quem eram as gurias e nem de quais entidades, em que elas executaram, se eu não me engano, tatu com volta no meio. E eram 2 formas completamente diferentes de executar o sarandês, do tatu com volta no meio. Uma era toda mimosinha, delicadinha, e a outra era com passos bem mais audazes, e bem vivos e bem expressivos. E eu me lembro que essa foi a pergunta do Tony para a plenária. Quem estava sendo mais ou menos graciosa, quem estava sendo mais ou menos sedutora, e, ao meu ver, ambas estavam complementando o ciclo muito bem, sarandeando lindamente. Só que isso é uma pergunta que também, eu me lembro que a Marina, do Heróis, ficou bem brava nessa última painel que a gente teve, porque eu discuti com o Tony sobre isso também lá no painel também sobre avaliação, que às vezes querem fazer com que a figura da mulher, que a prenda fique completamente omissa, sabe? E aí a gente, enquanto professoras, é um grande desafio, o que pode, o que não pode, até onde a gente pode ir. E, enfim, só para complementar a tua pergunta e já ajudando do Tony e dos colegas meninos. Pessoal, tem algumas pessoas que estão com o microfone aberto, senão eu vou ter que tirá-los da sala. Desculpa ser meio sargentão assim, tá? Mas é que fica interferindo, aí tem cachorro, gato, cavalo, e aí a gente não consegue ouvir direito quem está falando, tá? Então, gurias, o Floriano fechou, tá, eu avisei alguns aqui. Tem alguém com iPhone aberto aqui, ó, iPhone tá com o som aberto, o pessoal que dançava lá em Erechim. Aí mesmo, fecha o microfone, tá? Pessoal, seguinte, primeira coisa que a gente tem que colocar nesse grupo, ele é um grupo de estudos. Nenhum de nós hoje está maior ou menor do que os outros, tá? Nós não somos avaliadores no momento, tá? Nós estamos construindo um pensamento nas obras, tá? Fechem seus microfones, principalmente se estiver tomando mate, tá? E o que acontece? Não vamos criar conceitos, até porque quando tiver uma equipe avaliando, essa equipe vai dizer como ela vê, como ela pensa, tá? O que a gente vai falar é sobre as obras e a gente tem que ter uma argumentação para poder responder, certo? Vou deixar para o Cristiano, ele já está com o microfone aberto, sinal que ele está preparado. Vou deixar para os outros guris, depois eu entro no último debate, tá? Pode começar, Cristiano. Agora eu abri. Não, na verdade, assim, gurias, a questão é sempre o que nós... É sempre difícil nós julgar, por exemplo, a arte, enfim, a arte é bem complicado de ser avaliada. E como a Priscila deu exemplos ali, acredito que há inúmeras formas de fazer, de se realizar sarandeios, enfim,
diferentes que são bem feitos. Eu acredito que o problema é quando nós definimos uma forma e não existe a receita pronta, eu acredito, vendo. O problema é que eu tenho acompanhado assim, há tempos que há grupos há grupos hoje, adultos especialmente, que não, especialmente adulto e juvenil, que não cumprem a função do sarandeio, por exemplo, em função da harmonia. Qual que é a função do sarandeio? Não é a prenda tem que mostrar sua graciosidade, movimento de saia, assim por diante. Hoje nós vemos, por exemplo, grupos que eles não movimentam a saia. Por exemplo, vamos pegar o anu na parte do fandango, e não há funcionalidade do movimento. Então, acho que nós temos que ter cuidado. E essa questão que a Amanda perguntou ali, eu vou dar a minha opinião. E a minha opinião não é... Até ontem eu falei uma coisa, depois no grupo eu corrigi. O que a gente fala aqui, por exemplo, o que eu falo, por exemplo, muitas vezes é contra o que está sendo avaliado. Eu estou dando a minha opinião. Só que quando eu participo de um concurso, eu tenho que cumprir as regras, enfim. O que eu analiso, por exemplo, na questão de graciosidade é a forma como a prenda segura a saia, a forma do movimento, se não está brusca, assim por diante. Acredito que é esse tipo de coisa. Mas eu acredito que o problema maior nosso hoje, quando eu digo do movimento, em questão dos sarandeios, é essa questão de não ter função do sarandeio, em função da harmonia. As prendas nem movimentam a saia para não perder na harmonia, só que não estão realizando um sarandeio. Não sei se eu consigo se eu estou conseguindo ser claro com vocês. Mas eu acredito que não existe uma forma correta de ser feito. Não existe a receita, existem várias maneiras que podem ser consideradas corretas. É a questão do floreio ontem. O problema não é fazer o floreio, o problema é a forma como é feito o floreio no sapateio. Eu acredito dessa forma. Professor. Não sei se puder ajudar. Puxa o Posso Sandro complementar uma... depois o Pablo, tá? Sandro, Pablo, Maíra. Essa sequência, tá? Eu também. Eu também. Me adiciona aí, Tony. Na fila. Pessoal, vamos entrar então tentando passar um pouco para as meninas do questionamento. Entendo também que aqui ninguém é avaliador neste momento, nós estamos construindo algo, né? Conceitos, aprendendo e tentando desmistificar de certa forma, mas acredito que sempre passa pela forma como se faz, como o Cristiano acabou de relatar. E a gente sabe, pessoal, a gente tem que ser bem tranquilo e saber que muitas vezes nós, enquanto instrutores, a gente usa o milímetro nos movimentos também, tanto amplos quanto miúdos. Isso aparece quando é um coletivo. Vou falar de uma prenda, analisar um individual. Agora, quando é um coletivo, essa proporção de milímetro aparece muito maior. E aí tu nota quando aquilo que é para ser expressivo se torna meio até grotesco até, né? E quando aquele que é para ser delicado se torna tão parado que não tem expressividade. Acredito que a graça, né? A Amanda fez a pergunta inicial ali, ela vai ser em função daquele momento, daquele conjunto, daquela obra que está sendo apresentada, né? E concordo plenamente que é a forma como você faz. Quem eu vejo aí, o mestre dos mestres, Pedro Darcy de Oliveira. Um grande abraço. Posso seguir, professor? Vou seguir a sequência, tá? Vander, fecha teu microfone. Tá? Pessoal, agora na sequência, se eu não me engano, era a Maíra, né? Eu. Depois o Matheus. Não, o Pablo primeiro. É o Pablo. Bom, pessoal, assim, ó, o que eu vejo, professores, é que a gente às vezes confunde essa questão da expressividade. A gente tem que cuidar algo que a gente muitas vezes passa por cima, que é o uso e costumes da época. O recato aprende na sociedade, como era essa sociedade nessa época, né? O livro do Yarupi, ele descreve que a mulher se expressava através da moda, através da dança para a sociedade.
Então ia ser um reflexo, né? E se o limite do sarandeio, como as gurias colocaram ali, é a graciosidade da prenda, tudo que exceder a graciosidade da prenda me parece um exagero. Essa questão da expressividade, eu até fui procurar no dicionário a palavra graciosidade, e ela também fica em contraponto, porque ela fala que a qualidade do que é expressivo, que é o que me chama atenção para o sarandeio de prenda, qualidade do que é expressivo. E, em contraponto, ela diz que é energia ou força de expressão, né? Eu acho que na busca dessa expressividade, principalmente lembrando que o fandango é a primeira geração coreográfica, a gente tem tentado dar muita vivacidade no sentido da expressividade. Eu fui procurar, quando o Tony falou ontem, na questão da Bibiana, né, Capitão Rodrigo, eu procurei em filmes, passei a madrugada assistindo filmes, vendo essa relação. E assim, a forma como a gente enxerga as prendas dançando nos filmes é muito diferente da forma quando a gente vê as nossas prendas. Eu sinto muitas vezes as nossas prendas não tendo reação, e sim ação, tendo uma expressividade muito maior do que a do peão na dança. É isso, Pablo. Posso? Acho que vem Maíra na sequência, tá? Só para complementar o que as meninas tinham colocado, que eu achei aqui também uma parte importante, que é demonstrar satisfação de estar dançando. E ali, quando o pessoal fala em expressividade, seria uma expressividade mais das saias, né? E não, ele não cita que é uma expressividade tanto do corpo, mas assim da saia, com o objetivo de valorizar a funcionalidade do sarandeio. Então, tem que ser graciosa, mas também tem que ter um sarandeio funcional. Não adianta ficar igual uma louca balançando a saia, parecendo umas morcegas, né? Balançando loucamente. Então, é atrair atenção, mas com uma intenção de demonstrar satisfação em estar dançando. E assim como o Sandro citou ontem, não sei se foi o Sandro ou se foi o Cristiano, que temos que pensar que a gente representa uma época, né? Então, antigamente, como que a prenda se portaria? Então, ela era convidada para dançar e era a oportunidade que ela tinha de estar conhecendo um peão, ou estar se mostrando para ele. Então, e tinha gente observando. Ela não ia se jogar em cima do peão, fazer carinhas e bocas para querer conquistar como é que fala? Tão cara a cara. Então, tem que tomar cuidado com essa graciosidade, essa delicadeza na hora de fazer o sarandeio. Pelo menos eu penso assim. Matheus, está contigo. Bom, eu queria complementar e também colocar algumas questões também para os amigos debaterem, né? Acho que ao longo dos anos foi se criando algumas convenções, né, do que a gente vê sobre a questão dos sarandeios, né, como a naturalidade do tomar da saia, né? Isso acho que a gente vê bastante, né, nas nossas avaliações. E eu me questiono muitas vezes assim sobre o que é o natural do tomar da saia, né? Eu trabalho bastante com categorias de base, mirim principalmente. E se tu disser para uma criança, naturalmente ela pegar a saia, ela vai estar desprovida dos nossos princípios estéticos que a gente trabalha hoje nos grupos de dança, né? E aí eu trago até um conceito que a gente trabalhava na harmonia, né, do beleza, proporção e ordem, né? E aí eu friso o item da beleza, a questão do fazer um sarandeio expressivo, eu acho que ele tem que estar somado da graciosidade. Ele não pode ser, esse sarandeio está expressivo, mas ele tem que estar expressivo somado ao fator graciosidade, porque ele pode, que nem como disse a Maíra, daqui a pouco tem uma prenda que vai saracotear, sei lá, a moda bicho, alguém vai dizer, ela não está expressiva? Não, ela está expressiva, só que ela não está somada ao fator graciosidade. Então, acho que a gente tem que estar sempre atento a isso, né? E a questão também, justamente dessa questão que hoje, nos concursos, nós trabalhamos com a estética daquilo que nós estamos apresentando. Então, quando eu vejo um sarandeio, o que me chama atenção para a graciosidade é se eu vejo a feminilidade da prenda ali. Se é que poderia ser esse o termo, né? De eu ver ela sendo feminina, né? Ela conseguindo mostrar a característica que é peculiar da própria mulher. Eu entendo dessa forma, né?
Claro que nem como diz o Sandro, a gente às vezes fica muito preso à harmonia, né? Aí acaba ficando inexpressivo. E aí é onde eu novamente friso. Eu acho que tem que estar somado a graciosidade, a delicadeza com a expressividade. Então, a questão que eu deixo mais também é essa questão da naturalidade, né? Porque a gente vê muito assim, naturalidade no tomar da saia, braços, né, rígidos. Eu, por exemplo, eu já vi vários grupos com prendas com braços rígidos no tomar das suas saias para realizar um sarandeio, e, no entanto, eu achei as mesmas delicadas, expressivas, graciosas, e não me feriu aquele braço rígido, mas foi por um padrão e uma convenção que foi feita. Matheus, ok. Fecha um pouquinho teu microfone aí. Pessoal, por uma questão de hierarquia, tá? Não somos nenhum maior do que o outro, tá? Tudo tranquilo. Mas agora é a voz do Pedro Darcy, tá? Uma lenda viva. Então, todo mundo fecha seu microfone. Se tiver um microfone aberto, eu vou brigar. Pedro, abre o teu microfone e entra com o sarandeio. Muito obrigado por estar presente com a gente, Pedro. Olá, gurizada. Eu só quero dizer que eu amo vocês todos, mesmo os que não conviveram comigo, e só pelo fato de se reportarem à dança, já fazem parte das pessoas que eu amo. Tony, eu tenho a minha visão, é a visão de quando nós sentávamos um do lado do outro. Meu áudio está saindo? Tá saindo, Pedro, tá saindo bem, pode falar, tá joia? De quando nós sentávamos um do lado do outro para avaliar, ou então para comentar como nós ia para o Mato Grosso, porque a região toda, tá? Porque nós tínhamos uma preocupação maior, era de orientar. E eu passei por algumas situações bem delicadas, de ver pessoas assim, até me retirei do ambiente, pessoas com a preocupação única e exclusiva de descontar ponto, e não de orientar as pessoas. Tá? Então, sarandeio, a graciosidade da menina, muitas vezes, o braço esticado faz parte da graciosidade dela. Porque a prenda tem que ser graciosa, acima de tudo. Ela não pode ser exagerada. É o que mais nós discutíamos na época. Né? Sarandeio com delicadeza, com leveza, que é exatamente isso que a prenda consegue demonstrar. Eu não consigo ver um sarandeio que seja diferente. Perdão eu entrar na reunião de vocês, mas eu precisava disso, porque eu estava morto. E vocês estão me revivendo. Muito obrigado. Pessoal, quem não conhece Pedro Darcy de Oliveira, não viveu ainda direito. Esse homem aí, ó, é uma lenda viva. Tudo que eu sei, eu devo a ele e aprendi muito, 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 muito com ele. Cristiano, os guris que estão vendo o Pedro agora aí pela primeira vez. Pedro, tu está me ouvindo? Está com o teu microfone aberto? Pedro, como é que os guris te encontram? Rede social, Instagram, o que tu tem, Pedro? Sim, eu não tenho nada. O meu filho teve que vir aqui me ajudar para eu conseguir entrar na reunião, senão eu não tinha conseguido. Eu tenho o meu WhatsApp, 99181076855, né? Eu tenho meu e-mail, pedro_darcy@hotmail.com, e essa cara feia, é tudo que eu tenho na vida. Mas eu gostei muito da reunião de ontem, Tony. Eu senti ontem que o meu computador deu problema. Eu estou com o computador que é o provedor da casa. Mas eu gostei muito da reunião de ontem. Eu queria interferir naquela relação de sapateios e coisas. Infelizmente, o meu microfone, a minha câmera não permitiu. Mas estou feliz demais em enxergar vocês. Pedro, enquanto tu está ao vivo aí, está todo mundo te acompanhando, vamos gravar uma entrevista online, a gente não pode se ver, mas eu posso gravar por aqui uma entrevista online e uma aula tua sobre esses sapateios e todas as coisas que tu quer falar. Pessoal, quem quer isso, faz um emotezinho de positivo aí. Eu vou falar, azar, eu falo. Eu quero isso. Então, assim, ó, aproveitar, porque esse homem é uma biblioteca ambulante, gurizada. E a gente tem que aproveitar todo o conhecimento que ele puder nos auxiliar. Pessoal, vou encerrar sarandeio, tá? Se vocês não levarem a mal. E a gente vai dar aquele recreio combinado, são 21h30. Vai cair todo mundo e vai abrir para quem puder entrar na próxima para a gente ter... Mas tem 32, tá tranquilo, cabe até 40. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender, sarandeio
é uma palavra argentina, que o seu Paixão e o seu Lessa, eles pegaram emprestado. O nome que nós usamos e o que é referente ao sapateio é o meneio. Fala, Robson, abre e fala. Pode falar. Perfeito. Essa questão da palavra argentina no sarandeio, e Argentina, platina, vamos dizer assim, porque dos dois lados, tanto do Uruguai quanto da Argentina. O ponto que todo mundo tocou da graciosidade e da questão de posição do braço, a gente toma muito como referência por apontamentos, né? E como disse o Matheus, convenções, e acaba modificando o que é o natural. O natural, para mim, não vai, daqui a pouco não é a mesma coisa para ti. A gente não pode querer rotular isso. Perfeito como colocaram, da mesma forma do sapateio. Então, assim, quando vem da expressão platina, sarandeio, vem exatamente do menear a saia, do movimentar, do saracotear, tudo isso com a graciosidade, com a sutileza que a dança pediu, que a nossa dança pediu, que o recato do nosso jeito, que mesmo que a gente represente bailes campestres, a nossa dança nunca foi campestre. É diferente da espontaneidade que tem a dança uruguaia e argentina, que ela até hoje é dançada no chão batido, na terra, campestre, pura, no campo mesmo. A nossa dança ela foi muito mais incorporada dos estilos dos salões. Então, esse recato, essa graciosidade se impõe a isso. Então, misturar o meneio, o saracoteio e a graciosidade com o comportamento de gerações. Daí, cada um faz o seu. Obrigado. Show, Robson. Pessoal, eu vou encerrar essa primeira parte em Sarandeios aqui, mas eu não sei se ele concluiu. Vou ver as perguntas do Instagram e já estou enviando de volta o link da reunião para quem quiser voltar, tá? Tá muito bom isso aí, tá? Tá. Tu vai fechar? Tá, valeu. Vou fechar essa gravação aqui e partilhamos para uma segunda parte. Tome a sua aguinha aí.